Ficar aqui, vamos falar, meus irmãos, sobre o relacionamento com a Trindade, o Espírito Santo. Semana passada, o pastor Ilquias estava falando sobre relacionamento com a Trindade. No domingo à noite, ele começou a falar a respeito do Espírito Santo e do nosso relacionamento com o Espírito Santo. E agora eu gostaria de concluir essa reflexão sobre o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Interessante nós pensarmos, meus irmãos, que existem igrejas que acabam falando mais do que outras no Espírito Santo. Se a gente para pensar, as pessoas da tradição pentecostal, né, pastor Antônio? Costuma-se falar bastante no Espírito Santo, há um foco especial no Espírito Santo nas igrejas pentecostais. Mas veja, meus irmãos, o Espírito Santo não é propriedade pentecostal, não. Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, é Deus, e é com quem também nós tememos conhecer e nos relacionar. Então é muito importante que todo cristão, todos nós, venhamos a entender o Espírito Santo, a sua relação conosco, e venhamos a entender isso com fundamentação, o quê? Na Bíblia, Palavra de Deus. Por isso, nós vamos ver um texto que eu acho que é muito importante aqui para nós entendermos o Espírito Santo e o nosso relacionamento com Ele, que é a conversa entre Jesus e Nicodemos. Eu nem precisaria ler aqui com os irmãos, porque eu sei que os irmãos aqui, né, que vêm ao culto de manhã, estão acostumados, já leram João 3, agora nosso percurso no Evangelho de João, que a gente está estudando na EBD, né? Então a gente está estudando o Evangelho de João, já lemos, conhecemos o texto, mas hoje eu quero reler para a gente ver os detalhes. Convido os irmãos, portanto, a abrirem a Bíblia em João 3, versos de 1 a 8. João 3, de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. E ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Feche seus olhos e baixe sua cabeça. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque cremos que a Tua palavra nos direciona, nos ensina, nos corrige, nos instrui. E te pedimos agora, Pai, abre a nossa mente, através da ação do Teu Santo Espírito, para compreendermos a Tua palavra e para vivermos ela em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui um encontro muito especial. Jesus com Nicodemos. Jesus que se encontra com Nicodemos, qual o momento do dia? À noite. Tem muita especulação, por que à noite? A minha visão é que foi realmente porque Nicodemos não queria ser visto com Jesus. Por que eu penso dessa forma? No próprio Evangelho de João, mais para frente, vai dizer que os fariseus vão se reunir para falar sobre Jesus, para buscar prendê-lo, e Nicodemos vai defender, vai falar: opa, mas ele não fez nada. Em resposta, os próprios fariseus falam: não sabia que você era seguidor, você é nazareno também? E começam a debochar dele. Então veja, Nicodemos sabia que se ele fosse visto junto com Jesus, seria rejeitado pelos seus. Também temos um outro discípulo de Jesus, que era um discípulo secreto, que está lá em João capítulo 19. Hoje pela manhã nós estudamos na EBD João 18, 19, mas talvez não tenha dado tempo de ver esse detalhe, mas a gente viu na classe dos jovens. Quem é esse discípulo? Você lembra, amor?
José de Arimateia. Ó, tá estudiosa aí a aluna. José de Arimateia, diz o texto, que era um discípulo secreto de Jesus. E vai ser ele e Nicodemos que vão descer depois o corpo de Cristo da cruz. Então veja, é interessante vermos esses detalhes. Um discípulo de Jesus, inclusive, era conhecido do sumo sacerdote, consegue entrar na casa de Anás e consegue permitir que Pedro entre também. Esses detalhes bíblicos às vezes a gente não vê, mas a questão aqui é que existiam pessoas que eram o quê? Importantes para a sociedade da época, mas que decidiram seguir a Jesus porque viram algo diferente nele. O que Jesus tinha de diferente? A autoridade de Jesus, gente, não era uma autoridade só instituída por reconhecimento de pessoas, era uma autoridade que vinha do próprio Deus. E aqui nós vemos esse reconhecimento com Nicodemos falando que sabe que aquilo que Jesus faz vem de Deus. É interessante nós pensarmos que aqui Nicodemos, ele estava percebendo a ação do Espírito Santo de Deus através de Jesus Cristo. E de fato, gente, quando a gente se relaciona com o Espírito de Deus, isso tem um efeito em nós. Por isso eu gostaria de pensar com vocês hoje a seguinte pergunta: qual o efeito do nosso relacionamento com o Espírito Santo? E a primeira resposta aqui, gente, é que o Espírito nos concede discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Isso aqui é muito importante, gente. Jesus, o próprio Deus, habitou neste mundo e não foi aceito por todos. A máxima expressão do próprio Deus estava aqui e foi rejeitado por muitos. Por quê, gente? Porque não tiveram discernimento espiritual para entender quem realmente é Jesus. Hoje na IBD a gente estava conversando sobre isso, pensando a respeito disso. Pensando naqueles homens que foram até o Getsêmani prender Jesus, e Jesus pergunta: quem vocês estão procurando? Procuramos Jesus de Nazaré. E o que Jesus responde? Eu sou. Na nossa Bíblia está sou eu, porque fica estranho alguém responder eu sou, né? Parece incorreto em português, mas é lembrar do eu sou. Quando Jesus diz eu sou, ele está dizendo que ele é Jesus de Nazaré, mas ele está também fazendo uma referência ao fato de ele ser o próprio Deus. Por isso aqueles homens se afastam, se assustam, mas eles permanecem querendo prender a Jesus. Eles tiveram a oportunidade de entender que aquele não era só Jesus, mas era o próprio eu sou, mas eles permanecem no caminho errado, prendem Jesus e o conduzem depois ao julgamento. Veja, todos nós podemos ter reações diferentes ao que Deus faz, se tivermos ou não tivermos discernimento espiritual. Nicodemos não era o único mestre em Israel. Quantos mestres haviam? Inúmeros. Quantos fariseus? Mas ele tem uma visão diferente dos demais, que o conduz a Jesus Cristo. Quando entendemos que que o Espírito Santo nos concede discernimento espiritual, nos faz ver quem é Jesus Cristo e entender, a gente entende que o Espírito Santo nos faz discernirmos o que é de Deus. Por isso, Nicodemos declara: mestre, rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se não estiver com ele. Interessante que ele fala no plural, ele fala sabemos. Meus irmãos, quantos sabiam que Jesus estava fazendo milagres e mesmo assim o rejeitaram? Fico pensando que talvez ele fale sabemos, se colocando como um dos fariseus e falando: olha Jesus, nós sabemos que você está com Deus. Mas os fariseus não enxergavam dessa forma. Os fariseus não tinham esse discernimento do que era de fato de Deus. Minha pergunta é: será que você tem caminhado com o Espírito Santo de Deus para ter discernimento
do que é de Deus e o que não é de Deus? Isso é muito importante hoje. Precisamos saber reconhecer a voz de Deus em meio às muitas vozes. Sabemos que hoje, mais do que no passado, precisamos aprender a ter filtros e discernir o que é de Deus e o que não é. Eu fico pensando em Elias. Lembra da história de Elias que vai para uma caverna e Deus diz: eu vou aí falar com você. E aí o que aparece, pastor Antônio? O que tem, gente? Tempestade, fogo, terremoto, e Deus não está em nada disso. Então vem um vento suave e Deus estava ali. Eu fico pensando, muitas vezes a gente vê coisas grandiosas e acha que por serem grandiosas Deus está naquilo e nem sempre Deus está. Muitas igrejas hoje são enormes, com muitos membros, mas não estão pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Existem igrejas onde Deus não está, porque não estão sendo realmente igrejas de Jesus Cristo, mas igrejas de pessoas. Agora, às vezes algo suave, tranquilo, algo que parece simples, é justamente onde está a ação de Deus. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, não é o que as pessoas esperavam. Não era um grande, sábio, conhecido por todos, famoso. Não era um grande rei, não era nada disso aos olhos humanos. Mas era um homem simples. E ali Deus estava. Da mesma forma, na nossa vida, precisamos enxergar a Deus, gente. A gente acha que Deus está só nas coisas grandes. Tem coisas grandes que Deus faz? Tem. Deus curou a Ju, trouxe ela de volta. Para nós foi grande. Deus trouxe a Lana de volta. Glória a Deus. Ainda quero ouvir teu testemunho, viu, Lana? Não... Ué? Eu quero ouvir ainda. Deus faz coisas grandiosas, mas os detalhes também são, muitas vezes, ação de Deus. Deus age nos detalhes. Minha pergunta é, você tem reconhecido Deus nos detalhes da sua vida? Precisamos reconhecer. Eu lembro que na minha adolescência eu tive um sonho. E esse sonho, depois eu relacionei a Elias, porque eu sonhei que eu estava na rua e eu vi um redemoinho vindo. E eu fiquei assustado, redemoinho assustador. Me lembrou o filme do Twister, não sei quem já viu o Twister, diz que vai ter o novo filme do Twister, né? E eu fico pensando, os caras são malucos, e em direção ao redemoinho, né? Se vê um redemoinho desse, vai no outro sentido. E eu fiz isso no meu sonho, fugi, e o redemoinho vinha atrás de mim. Até que eu fui pego, eu fui parar dentro do redemoinho, e dentro do redemoinho eu senti uma paz completa. E ouvi uma voz que dizia, o cristianismo é para ser vivido. E eu lembro que eu acordei, aquele sonho, eu fiquei pensando, Deus, foi você que me deu esse sonho? E me veio algo assim, o importante é o que você vai fazer com ele. Porque muitas vezes a gente tem algum sonho, alguma coisa, a gente fica pensando, será que veio da parte de Deus ou não? A melhor forma da gente saber se veio da parte de Deus é o efeito disso em nós. Tem muita gente que fala assim, porque eu recebi uma palavra de Deus de tal coisa. Mas a palavra de Deus que te conduziu para o erro não é a palavra de Deus. Esse discernimento nós precisamos ter. Muitas vezes a gente espera um sonho, uma coisa grandiosa, e às vezes a palavra de Deus vem através de um irmão, uma palavra simples, através de uma leitura da palavra naquele dia. Gente, quantas vezes Deus falou comigo pela leitura da Bíblia com os meninos? Lendo a Bíblia para eles, Deus falou comigo. Só que a gente só vai discernir se estivermos caminhando com o Espírito Santo de Deus, que nos faz discernir o que é de Deus. O Espírito Santo também nos faz aceitar o que é de Deus. Olha só, Jesus fala assim, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Já que o Nicodemos usou o plural, nós reconhecemos que você ensina da parte de Deus, Jesus inverte o jogo, fala, vocês não estão aceitando o nosso testemunho. Vocês não estão aceitando o que é de Deus.
Porque se realmente vocês sabem que o meu ensino vem de Deus, vocês agiriam diferente. Às vezes há o reconhecimento do que é de Deus, mas não se aceita o que é de Deus. Que nem sempre é fácil, gente. Às vezes a gente pede, Deus, fala comigo. Mas você está disposto a obedecer quando Deus falar? Essa é uma pergunta importante. Porque se Deus falar e você não obedecer, aí que é o grande problema. Esses dias eu estava falando com um aluno meu. Ele falou, pastor, eu quero ouvir a voz de Deus. Quero ouvir Ele falar. Eu falei, meu irmão, então ore por isso. Mas saiba que se Ele falar, você vai ter que obedecer. Há uma responsabilidade grande nisso. Estes que viram Jesus agindo, sabiam que o que Ele fazia era espiritual. E muitos não aceitando, o que começam a falar? Que Jesus age pelo poder de Satanás, de Belzebu. Eles sabem que Jesus é espiritual, mas eles não aceitam o que é de Deus. A segunda pergunta a ser feita é, você tem aceito o que é de Deus na sua vida? O que é de Deus nem sempre é fácil, gente. Muitas vezes o que Deus permite na nossa vida para nos moldar são dificuldades, sofrimentos que Deus permite. Você aceita aquilo que vem da parte dele? Eu fico pensando que na minha vida recente, eu passei por muitas coisas que me levaram a pensar na minha vida e tomar algumas atitudes. E uma coisa que eu entendi que Deus estava me pedindo e que foi muito difícil de aceitar, foi eu parar de dar aula na Fabapar, no curso presencial. Esse último semestre foi meu último semestre, eu parei. E eu, agora, na virada do semestre, anunciei para os alunos que eu estava saindo do curso presencial. E é algo muito difícil para mim. Eu amo dar aula. O pastor Antônio sabe, porque ele também é professor, também tem essa paixão. Sabe que professor é um negócio, não dá para entender, né, pastor? É um amor por dar aula que a gente não consegue nem explicar. Mas eu entendi que era para parar. E eu relutei. Falei para a Ju, não, mas vou continuar dando aula mais um tempo. Fui relutando, até que eu aceitei a vontade de Deus. Para mim não faz sentido, gente. Eu fico muito triste pensando nisso. Para mim não faz sentido nenhum. Esses dias eu estava em casa, lavando a louça, ouvindo música, quase chorei pensando nisso. Fiquei, puxa vida, gosto tanto de dar aula. Mas se Deus está falando, não há o que questionar. Não há. Só que muitas vezes a gente não aceita o que Deus fala a nós. A gente não aceita o que Deus apresenta a nós. O que Deus tem apresentado a você que você não tem aceito? Caminhe junto com o Espírito Santo de Deus para entender que mesmo que não pareça, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Assim nós podemos reconhecer, aceitar e, por fim, através da ação do Espírito Santo, entender o que é de Deus. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, diz Paulo. E ele completa, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas o quê? Espiritualmente. Tem coisas, meus irmãos, que vão para além da nossa compreensão, que vão além do que se pode explicar. Vai ter a explicação racional, mas vai ir além. Quando a Ju foi hospitalizada, existia explicação racional. Ela tem uma asma grave, ela teve uma dificuldade por conta de um vírus, ela não conseguiu respirar. Mas o que aconteceu nesse processo, a medicina não consegue explicar. Tanto é que o médico falou, olha, gente, eu não consigo explicar, eu não sei como é que você está viva. Aí a Ju falou, foi um milagre. Ele falou, foi um milagre mesmo, não tem que explicar. Tem coisas que vão para além do nosso entendimento racional. Mas é interessante como muitas vezes Deus nos permite entender para além do que se pode ver. Existem coisas que acontecem que Deus nos permite entender o que está por trás dessas coisas. Enxergar para além. Quando a gente teve essa experiência, a gente conseguiu entender que Deus estava permitindo aquilo para nos levar de volta ao foco em algumas coisas da nossa vida.
Da mesma forma, eu fico pensando, quantos textos bíblicos a gente lê, gente? E vamos ser sinceros, é difícil de entender. Como explicar a luta de Jacó com Deus? Lembra desse texto bíblico? Estranhíssimo, né, Franklin? É o tipo de texto que, com certeza, se o Franklin estiver lendo em casa, no devocional dele, vai vir perguntar. Porque o Franklin é um cara muito inteligente, né, e fica pensando, como assim o cara lutou com Deus? Não é um negócio muito estranho? Eu achei muito legal no The Chosen, não sei quem que lembra disso, mas The Chosen sempre no início do episódio se costuma mostrar algo do passado e volta para o tempo presente ali da história. E um episódio volta ao passado e mostra Jacó. E aí Jacó está lá procurando água, cavocando o chão, aí chega um cara, né? Aí fala assim, você é novo por aqui, você não vai achar água não. Ele, não, estou aqui e tal. E quem que você adora? Adoro o meu Deus e tal. Aí ele fala, você adora? O que esse Deus fez para ti? Bom, eu lutei com ele e ele me deixou manco da coxa, né? Veja, esse é o Deus de Jacó. Um Deus com quem ele lutou e que deixou ele manco da coxa. Como é que pode um negócio desse? Para nós é uma completa loucura quando a gente olha com os olhos humanos. Mas para Jacó aquilo fez sentido espiritualmente. Quando a gente olha outra coisa também, passa mais um. Isso aqui. Moisés e a serpente de bronze. Consegue entender um negócio desse, gente? Deus manda lá, não façam imagens para serem adoradas. Proibido. Então os judeus entendem, tem uma tradição de não fazer imagem. E aí está Moisés no deserto, o povo peca contra Deus, Deus manda serpentes, Moisés ora, Deus, o que eu faço? Você vai fazer uma serpente de bronze num madeiro. Como assim? Até interessante, The Chosen tem um outro episódio que começa com isso aqui, e o Josué questionando Moisés. Não está na Bíblia que Josué questionou, viu? Não está na Bíblia esse negócio. Mas eu fico pensando, muita gente deve ter pensado, o que ele está fazendo? Até o José no episódio fala, isso aí é pagão, né? Aquele negócio, não pode. Gente, como é que eu entendo essa serpente de bronze? Está no texto, na continuação de João 3. Leiam depois em casa João 3, é maravilhoso o texto. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no madeiro no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Da mesma forma que as pessoas olharam para essa serpente e crendo em Deus, foram curadas. Hoje nós, vendo a Cristo e o seu sacrifício na cruz, crendo em Deus e sua graça através de Jesus, nós somos curados e somos salvos. Essa é a explicação. Mas até hoje, os judeus não conseguem explicar esse texto, porque eles não têm o cumprimento dessa profecia que nem era compreendida. Os judeus não relacionam esse texto ao Messias, sabiam disso? Para eles não tem nada a ver uma coisa com a outra, nada a ver. Aí tu pergunta, mas por que Moisés fez aquela serpente de bronze? Não sabemos. Qual a explicação? Não tem explicação. Porque eles não têm a outra metade que dá esse discernimento espiritual. Nós temos. E eu fico pensando, gente, como muitos não conseguem crer em Jesus. Muitos creem que Jesus Cristo não é a verdade. Mas eu fico pensando, quem não crê em Jesus, precisa olhar algo assim e trazer uma explicação. Como pode um homem simples, que foi criado em Nazaré, viver algo e cumprir uma profecia que ninguém esperava em relação ao Messias? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas o relacionamento com o Espírito Santo também nos concede vida espiritual. Vida espiritual, nova vida em Deus. E há aqui algo muito importante, gente. Em primeiro lugar, todos precisamos nascer de novo. Isso significa que eu estou acusando você que você não nasceu de novo? Não, estou dizendo que todos nós precisamos. Quem não nasceu, precisa nascer. Mas ninguém nasce, humanamente falando, já com vida espiritual.
Não importa se é filho de pastor, não importa se nasceu na igreja. Já viram isso? Tem muita gente que fala assim, nasci na igreja. Fico pensando, puxa, mas que deu? Eu estava no meio do culto, estourou a bolsa, nasceu na igreja. É uma expressão que a gente usa, né? Nasci na igreja. Ninguém nasce realmente na igreja, por quê? Porque todos nós, para nós nos tornarmos parte do corpo de Cristo, precisamos compreender quem é Cristo e quem nós somos. Por isso que é lindo quando alguém que, como a gente chama, nasceu na igreja, cresce e tem o discernimento, e entende que quer ser parte do corpo de Cristo, entende o sacrifício de Jesus Cristo. A gente teve aí, principalmente o próprio Marx, teve a alegria de batizar a filha, criou desde pequena, ouvindo sobre Jesus, mas quando ela decide, o que ela está mostrando? A minha fé não é por causa do meu pai. Minha fé não é algo que eu herdei somente, mas é algo que eu desenvolvi. A gente recebe, mas a gente desenvolve dentro de nós. Filho de pastor não é pastorzinho. Filho de pastor não é necessariamente crente. Isso é algo importante. Os judeus, no tempo de Jesus, achavam que era alguma coisa por serem filhos de Abraão. Não entendiam que não se trata de algo sanguíneo, genético, mas se trata de uma fé individual de cada um. Por isso, eu olho meus filhos, pode passar mais um, botei uma fotinho dos piazinhos comigo. Eu olho meus filhos, aí comendo sorvete, já tem gente que pergunta se eles comem. O Israel não era para comer sorvete, mas ele rouba dos irmãos sorvetinho, ele come esse sapequinho, né? E aqui também, tomando café da manhã, o pessoal fala assim, ele pode comer doce? Eu falo, olha, poder não pode, mas ele sai correndo, pega um docinho e sai aqui na pernada. Quero ver também tirar dele. Bonitinho. Meus 3 filhos, não são meus. Creio que são de Deus. E oro todo dia para quê? Para que eles entendam que muito mais importante que serem meus filhos é eles se tornarem filhos de Deus. Ninguém nasce com vida espiritual. Por isso eu oro para que Deus dê vida a eles, que Deus os desenvolva no caminho, que Deus os conduza cada dia para a verdade. Porque o que vai salvar eles não é ser filho do pastor Vilibaldo. O que vai salvar eles é terem vida em Cristo. Entendendo isso, gente, a gente entende que se todos precisam nascer de novo, todos precisam nascer não só fisicamente, mas como Jesus diz, da água e espírito. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. O que é nascer da água e do espírito? Isso aqui é um questionamento teológico, depois pastor Antônio pode ajudar a gente a aprofundar. Mas eu pesquisando encontrei uma resposta de um teólogo chamado Donald Carson. Gosto muito, o pastor Antônio concordou. Teólogo Donald Carson, professor Donald Carson. E ele apresenta a seguinte leitura, ele diz, a água diz respeito à purificação, o espírito diz respeito ao poder. Nascer da água e espírito, não é nascer da água e nascer do espírito, é nascer da água e espírito, significa nós recebermos o poder purificador da parte de Deus. E ele usa como base Ezequiel 36, que é um texto maravilhoso. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Olha que maravilhoso esse texto, gente. Deus promete transformar o nosso coração, colocando em nós o seu Espírito. O Espírito Santo estar em nós, o Espírito Santo se relacionar conosco, gera transformação pela purificação poderosa do nosso Deus. O efeito disso é que deixamos de ser como Efésios fala. Efésios, capítulo 4, verso 18, Paulo diz, sobre aqueles que não têm o Espírito de Deus. Eles estão
obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Veja a relação entre os textos aqui. O primeiro ponto que nós falamos é o discernimento espiritual. Eles estão obscurecidos no entendimento. Falamos agora da vida espiritual. Eles estão separados da vida de Deus. Lemos o texto sobre o coração e Paulo fala dessa ignorância devido ao endurecimento dos seus corações. A vida espiritual diz respeito a nós deixarmos o pecado que nos traz a morte e vivermos uma vida no Espírito para além da morte e do pecado. Quem anda com o Espírito Santo não vive em pecado. Isso é algo muito importante, gente. Para a gente saber se a gente realmente está em Deus, a gente precisa pensar nisso. Não quer dizer que a gente não peca. A gente peca, gente. E eu não vou mentir que eu não sou pecador, porque a Bíblia diz que aquele que mente que não é pecador está pecando mais ainda, né, pastor? Somos pecadores, mas não andamos, não vivemos em pecado. Essa é a grande diferença. Porque o Espírito, ele age em nós. O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como diz Jesus Cristo em João 16. E assim, entendendo o pecado e entendendo que precisamos de vida, nós podemos nos tornar filhos de Deus. Esse é o desfecho dessa vida espiritual. João, capítulo 1, verso 12, diz: contudo, aos que o receberam, Jesus Cristo, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Meus irmãos, precisamos ter muito cuidado. Muita gente fala assim: mas eu também sou filho de Deus. Tem a expressão brasileira: mas todo mundo é filho de Deus. Não, nem todos são filhos de Deus. Isso é algo importante. Nós precisamos nos tornar filhos de Deus. Isso é um processo. Porque quando a gente fala de ser filho de Deus, não é só filho como criatura de Deus, mas filho por direito, através de Jesus, de herdarmos a vida eterna. E também aqui está presente o sentido de se tornar filho também, se tornando a imagem de Deus. Jesus disse que nós precisamos amar para nos tornarmos como o nosso Pai que está no céu. Precisamos viver para nos parecermos com o nosso Pai. Hoje, sem brincadeira, gente, 3 pessoas vieram falar comigo e falaram assim: como Israel está ficando parecido contigo? Eu espero que seja um elogio, né? Eu fico preocupado, coitado menino. Né? É que ele é bem gordinho, está semelhante também. Se botar uma barbinha nele, ou tirar minha barba aí, pronto. Mas é engraçado a gente ver como as crianças, elas herdam a fisionomia, a aparência do pai ou da mãe, ou dos dois. Lá em casa tem a discussão, quem parece com quem, né? Que muita gente fala que o Enoque parece com a Ju, dizem que o Benjamin e o Israel parecem comigo. Aí eu digo, não, os 3 parecem comigo, não tem jeito não. Mas o Enoque é moreninho. Eu falo, mas só a cor é da Ju. O resto é minha cara. Pegar aqui, mas o cabelinho agora a gente cortou, agora está ficando mais parecido ainda. Mas eu quero que eles se identifiquem comigo. Eu acho importante isso. Para que eles saibam que eu me vejo neles também. Agora eu fico pensando em relação a Deus. Você tem se assemelhado a Deus? Você tem mostrado a presença de Deus onde você está? Esse é o nosso desafio todos os dias. Quando eu morava no internato, gente, eu lembro que tinha o pessoal que trabalhava, saía cedo de casa. Na época eu não trabalhava, tive o privilégio de só estudar. Aí alguns falam assim, só estudar? Não, pastor, você fazia 2 cursos, não era pouco estudo, né? Mas eu tinha o privilégio de estudar e a minha igreja lá de Porto Alegre me ajudava, me abençoava, minha família me ajudava. E eu falei, eu vou me dedicar 100% aos estudos. Mas o que eu fazia? Eu acordava mais cedo do que o pessoal que trabalhava.
E aí, às vezes acordava, ia lá, caminhava até a cozinha para fazer o café, esquentar a água, né? E às vezes caminhando, eu acordava aquele que morava ali vamos dizer assim, numa esquininha dentro do internato. E um dia ele veio e falou: Vili, preciso te falar uma coisa. Cara, todos os dias eu acordo com teus passinhos aqui do lado. Eu falei: puxa, meu amigo, me perdoe, não quis, vou tentar andar mais suave. Ele falou: não é uma reclamação. Eu queria dizer que eu ouço teus passos e eu fiquei pensando assim, cara, como é que pode esse cara não trabalha, não é obrigado a acordar cedo, mas acorda antes de mim, que sou obrigado a acordar. Acorda bem, acorda feliz, me trata tão bem. Aí ele falou: cara, vou te falar uma coisa que eu não sei se alguém já te disse. Você é a pessoa que eu mais enxergo Jesus Cristo. Ele falou assim: às vezes eu fico pensando, como que Jesus era? Eu fico pensando, eu acho que Jesus era parecido com você. Gente, esse é o maior elogio que eu já recebi na vida. O maior elogio. Espero que ele não tenha mudado a opinião agora. Somos grandes amigos, né? Ele se tornou pastor, pastorei lá em Paranaguá. Isso me marcou, porque eu fiquei pensando, cara, esse é o nosso objetivo. Que as pessoas reconheçam Jesus em nós. Que aquele que não conhece a Jesus, olhe para nós e pense, cara, essa pessoa é diferente. E descubra que a gente é diferente para conhecer a Jesus. E aqueles que já conhecem Jesus, que enxerguem a Cristo em nós, através de um cuidado. Aquele que faz capelania nos hospitais, que enxergue a Jesus na crise, né? Enxerga o cuidado de Cristo ali. No nosso trabalho, onde estivermos, precisamos mostrar a Jesus para sermos como Deus, espelhando o nosso Pai. Por fim, relacionamento com o Espírito Santo nos concede crescimento espiritual. Em primeiro lugar, o crescimento individual, crescemos individualmente, através do fruto do Espírito Santo. Quem não conhece o fruto, está lá em Gálatas 5, 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O que Paulo está dizendo? Se você tem vida espiritual, porque você tem o Espírito de Deus em você, viva conforme o Espírito. Não basta a gente ter uma vida espiritual, ter a vida eterna, a gente precisa dia a dia andar como Deus andaria. Em seus passos, o que faria Jesus, como disse o pastor Ilquias domingo passado. Eu fico pensando que eu aprendi muito de Cristo através dos meus pais, por exemplo. Um beijo para minha mãe, se estiver assistindo. Lembro que minha mãe sempre foi artesã e ela fazia ímãs de geladeira com o fruto do Espírito. Eram coraçõezinhos, vários assim penduradinhos. E aí tinha lá, né? Amor, alegria, paz, bondade. E eu sempre pensei muito sobre o fruto do Espírito. E eu acho que uma imagem que a gente consegue visualizar o fruto do Espírito é algo que minha esposa gosta muito, que é uma fruta chamada bergamota. Assim eu conheço. Pastor, é mexerica. Pastor, é pão-cã. Para mim é bergamota. Chame-a como quiser. Essa fruta é engraçada, porque ela é uma fruta só, mas ela tem várias partes, vários gomos. O fruto do Espírito, gente, é a mesma coisa. O fruto do Espírito, a gente recebe um conjunto, que são várias partes diferentes, mas é um conjunto. Pelo Espírito agindo em mim, eu preciso desenvolver o amor, mas eu também preciso desenvolver alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso é o fruto do Espírito, não são os frutos do Espírito. Tudo isso precisa estar claro no cristão. Se não tem algo errado, precisa ser arrumado. E é triste de ver um cristão que fala, não, mas é que eu sou assim. Eu lembro, gente, tempo atrás, eu e a Ju, a gente aconselhava uma adolescente, e um dia a gente chegou para ela e falou, olha, a gente queria falar contigo. Você tem sido muito grossa, muito ríspida com as pessoas. Você tem sido, assim,
Alguém que os outros não querem estar perto porque você, né, responde, né, responde atravessado. E ela falou, não, mas é que eu sou assim. Esse é meu jeitão. Sou sincera mesmo. A pessoa estava tentando até mostrar o seu defeito como se fosse uma qualidade. Sou sincera. A gente falou, olha, existe sinceridade, mas existe grosseria. Se você continuar dessa forma, as pessoas não vão querer estar com você. E você não vai estar mostrando a Deus. Muitas vezes a gente se acostuma com as nossas características e a gente acaba criando nossa identidade sobre os nossos defeitos, gente. Grosseria não é identidade. Só assim mesmo. Não. Não. Ser estourado, já vi muita gente falar, não, mas aquele lá é assim mesmo, é estourado assim mesmo. Como se fosse, não, já que ele é estourado, vamos deixar. Meu irmão, a Bíblia diz para nós termos domínio próprio, termos mansidão. Todas essas características precisam estar em nós. Não se trata da gente escolher. Não é um buffet que eu vou lá e escolho, não. Gosto. A gente recebe tudo isso através da ação do Espírito Santo. E se não estamos recebendo, precisamos aprofundar nosso relacionamento com Ele. Além desse crescimento individual, nós como pessoas melhoramos, também crescemos coletivamente. A Bíblia diz em 1 Coríntios que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Os dons de Deus são manifestações do Espírito através de nós, para o bem do quê? O bem comum, para o bem da igreja. Não é para mim, não. Eu costumo falar que eu tenho o dom de ensino. E as pessoas falam, não, é uma grande habilidade sua. Eu falo, não é habilidade, é dom, diferente. Diferente. Existe talento, habilidade e dom. Até o Juarez estava estudando isso, né? Estava montando um material bem legal. Talento. Nasce com um talento. Você já viu aquela criança pequenininha assim, ter ouvido musical? Meu, tem criança que... né? A gente viu tempo atrás uma criança que tem um ouvido musical incrível. Isso é um talento. Se ela desenvolver isso para tocar um instrumento, é uma habilidade. A habilidade se desenvolve. Dom é algo que Deus concede para o propósito específico, que é o quê? O bem comum da igreja. Eu creio que minha capacidade de ensinar não é talento nem habilidade, é um dom. O dia que eu falar, não, vou ensinar, mas não vou ensinar para a igreja, não. Vou ensinar história na federal porque eu quero ganhar dinheiro, pronto, e acabou. Eu tenho certeza que Deus vai tirar o dom, porque não é meu. É uma manifestação do Espírito de Deus me capacitando. Qual é o seu dom? O pastor Yuquez disse que vai futuramente fazer um teste de dons com a igreja. Sabe por quê, gente? Porque é importantíssimo a gente conhecer os nossos dons. Pastor, não tenho dom nenhum. Não, eu não tenho essas habilidades todas. Meu irmão, não tem nada a ver com você, não. Tem a ver com a igreja. Se você se colocar nas mãos de Deus, você vai receber dom sim, para suprir a necessidade da igreja. Eu já tive um dom que não é meu dom, e eu perdi. Quer ver? Dom de intérprete de Libras. Sabia que eu já fui intérprete de Libras voluntário? Fui. Você sabe Libras, Javier? Nem o Libras venezuelano? Argentina? Nada? Libras, Linguagem Brasileira de Sinais. Fui fazer um curso quando era adolescente lá na minha igreja. Comecei o curso. Sabe o que aconteceu, gente? Comecei a aprender. O ministério que existia, tinha lá os surdos e tinha os líderes. Os líderes foram todos saindo. Quando viu, não tinha mais líder lá. A galera que sabia fazer tradução saiu da igreja e ficaram surdos. Tinha duas opções, ou deixar eles sem tradução, ou a gente que sabia um pouquinho se virar. E eu ia. E a gente fazia lá um revezamento. Uns faziam música, outros faziam a tradução da palavra. E Deus me capacitou como um dom. Eu lembro que até sonhei em Libras uma vez. Eu fiquei, meu Deus, estou ficando doido aí. Sonhar em Libras, né? Que negócio doido.
Mas eu creio que Deus foi me capacitando para cuidar daqueles surdos. Deus concede os dons. Hoje, pergunto se eu sei Libras. Posso tentar me virar um pouco aqui. O dia que chegar um surdo, talvez Deus me capacite de novo para traduzir para o surdo. Mas veja, é um dom. Não é um caminho que eu escolhi, necessariamente. Então não se iluda. Deus pode te dar um dom se você se colocar nas mãos dele para servir na igreja. Por fim, crescemos integralmente. Olha só, vamos concluir isso aqui. 2 Coríntios 7:1 diz: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Muito interessante a gente ver como hoje a gente tem perdido algumas práticas espirituais. Eu e a Ju fazendo o nosso devocional, a gente recebeu um livro devocional que é do ano que vem, mas a gente já adiantou. Estamos fazendo. Aí falava sobre as práticas espirituais, sobre oração, leitura da palavra, e aí chegou no jejum. Aí lemos o jejum, tinha também a esmola, dizia lá, né, que é... Aí jejum, daí a Ju leu assim, eu falei, amor, já que estamos lendo, vamos fazer um jejum. Ela falou, fazer jejum? Falou assim, fazer jejum hoje? Falei, vamos fazer jejum. Mas hoje tem aquele evento que a gente vai, que vão comer bem lá. Eu falei, não, mas pelo menos até o evento vamos fazer o jejum, vamos fazer junto, vamos ter oração. Fomos fazendo jejum, gente. Vocês acham que foi fácil fazer jejum? A pessoa fica com fome, com criança gritando ao redor, parece que piora o negócio. Cozinhando para as crianças o cheiro da comida ali no nariz. Mas como foi bom aquele tempo de jejum, gente. Foi bom. Por quê? Porque tivemos a oportunidade de ver que a nossa vida não precisa ser centrada em nós mesmos. A gente se acostuma com aquilo que a gente dedica a nossa vida. A que você dedica a sua vida? No que você se apega? O que você tem realmente abraçado que poderia deixar de lado? Pastor, não posso fazer jejum de comida por causa da minha saúde. Faça jejum de outra coisa, então. Pense em algo para escolher deixar de lado. Por exemplo, refri, Coca-Cola. Coca-Cola faz um mal terrível para mim e para a Ju. E a gente tinha parado de tomar esse negócio. Falei, vou parar de tomar esse negócio. Esses dias a gente tomou. Eu fiquei, cara, olha só. Não precisava. Devo fazer um jejum desse negócio. Porque tem um organismo que não recebe bem mesmo. Bom para limpar a pia, o Júnior falou, né? É bom. Então é bom ter em casa, né? Mas lá em casa vira tentação, né? Mas eu, por exemplo, gosto muito de um anime chamado One Piece. Gosto desse negócio, acho legal. Mas eu decidi não assistir nunca mais. Daí a Ju falou, nossa, mas tu gosta tanto desse negócio? Eu falei, por isso, eu gosto tanto que eu acho que é algo que ocupa muito tempo da minha vida. Vou deixar para lá. O que ocupa seu coração? O que ocupa sua vida? Gente, viver para Deus, com o Espírito de Deus, é viver integralmente. É pensar o que contamina o corpo ou o espírito. Qualquer coisa pode se tornar um problema ou algo bom. Ontem, jogo do Brasil. Essa Copa América aí tá difícil de acompanhar. 10 horas da noite as partidas, né, gente? Não é mole, não. Tem que ficar pescando assim para assistir até o final. Assisti, torci pelo Brasil. Assisti sozinho, a Ju estava dormindo do meu lado. Torci pelo Brasil. O Brasil perdeu, vocês sabem, né? Perdeu nos pênaltis. Hoje acordei e dei a notícia para a Ju, falando, amor, não vai acreditar, o Brasil perdeu ontem. Ela falou, nossa, mas que tristeza é essa? Que tristeza profunda. Ela falou, nossa, ficou abalado, né, pela derrota. Eu falei, fiquei abalado. E fiquei pensando, não devo me abalar pela derrota, né, Júnior? Já esperado, o Júnior falou. Ela me avisou, mas eu estava com muita expectativa, muita esperança. Mas eu fico pensando, como a gente se abala pelo futebol? Né? Quantas pessoas eu já vi chorarem pelo futebol? Será que não é algo que às vezes se torna um ídolo do nosso coração? Algo que a gente coloca nossa esperança, nossa expectativa, nossa alegria, nossa tristeza? Diante disso, precisamos pensar tudo da nossa vida a partir de Deus. Enquanto a equipe de louvor vem aqui, gostaria de convidar você a fechar seus olhos. Baixe a cabeça, feche os olhos. Diante de tudo que nós vimos aqui, meu desafio é que você pense agora.
Pense junto comigo na sua vida, no seu relacionamento com o Espírito Santo. Pense se você tem tido discernimento espiritual, se você tem enxergado o que Deus tem feito na sua vida, se você tem aceito a ação de Deus na sua vida, se você tem compreendido a ação dele. Pense também na sua vida espiritual, se você tem vivido para Deus ou para si mesmo. E o desafio maior é pense, o que está atrapalhando a sua vida com Deus? Pense agora. Se coloque diante de Deus e seja sincero com Ele. O que tem ocupado o seu coração? Aquilo que ocupa o nosso coração é o nosso verdadeiro tesouro. Nós sabemos que o nosso único tesouro verdadeiro é Jesus Cristo. Muitas vezes nós nos agarramos a tesouros, sejam nossos filhos, seja a nossa conta no banco, seja futebol, seja a diversão que for, coisas que ocupam a nossa mente, que conduzimos o nosso dia para aquilo, quando na verdade todos os dias devemos conduzir aquele que nos chamou à vida. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu nos encontrou. Obrigado porque recebemos a salvação através da ação do Teu Santo Espírito em nós, por meio da fé no sacrifício de Jesus Cristo. Pedimos, Senhor, que Teu Santo Espírito esteja atuando em nós, nos dando discernimento espiritual, nos dando vida espiritual e nos trazendo um crescimento diário. Senhor, não queremos sobreviver espiritualmente, mas queremos viver para a Tua honra e Tua glória. Por isso eu te peço, Senhor, que não venhamos a ficar acomodados por termos a vida eterna, não ficarmos acomodados porque teremos a salvação do inferno, mas que venhamos a ser incomodados por Ti, para cada dia pensarmos na Tua obra e participarmos da Tua obra de salvação. Por isso eu te peço, Senhor, nos incomoda, nos mexe, nos agita e nos direciona pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a vontade de Deus é que venhamos a viver com Ele. Por isso, durante essa semana, busque estar junto ao Espírito de Deus, busque a direção dEle, e eu tenho certeza que se você se colocar diante dEle e buscar, Ele vai te direcionar, Ele vai te vitalizar e Ele vai te fazer crescer. Amém? Que Deus abençoe. Podemos ficar de pé e encerramos esse culto com essa canção.